Seria essa a primeira influenciadora fitness da história? Ou será que de saudável ela não tinha nada? Vaidosa, ícone de beleza, controversa, atormentada, irresponsável e extravagante eram apenas algumas das palavras usadas para descrever a imperatriz consorte Isabel de Baviera. Uma mulher extremamente inteligente, com visão à frente do seu tempo, dona de uma beleza e posição social de causar inveja, com absolutamente tudo para ser a mulher mais feliz de todo o mundo. Sissi, na verdade, vivia infeliz e era muito reprimida pela sociedade em que era obrigada a se encaixar. Nascida Elizabeth Amalie Eugenie von Baer, ou então, na tradução, Isabel Amália Eugênia da Baviera, ela nasceu em Munique no dia 24 de dezembro de 1837, filha de um duque e uma princesa, sendo a quarta criança a nascer e a segunda menina em uma família de 10 filhos. Isabel cresceu de forma livre e tranquila, dividindo sua vida entre Possenhofen e Munique. Ela teve uma educação bastante diferenciada e longe do que seria apropriado para alguém de família nobre, já que, assim, naquela época não era necessariamente esperado nada dela. Para você ter uma ideia, a pequena Sissi chegou a fugir das aulas mais de uma vez para ir passear pelo campo. E acontece que quando ela tinha 15 anos de idade, sua mãe a levou para um encontro marcado entre ela e sua tia Sophie, cujo intuito era formalizar o compromisso de Helene, irmã mais velha de Sissi, com o primo Franz Joseph. O que ninguém esperava era que o imperador da Áustria se encantaria justamente com a beleza estonteante e o espírito livre da prima mais jovem, com quem se casaria e reinaria por vários anos. Em seu casamento foram utilizadas mais de 15.000 velas para iluminação, pois todos deveriam ver o quão bela era a noiva. Talvez tenha sido por coisas como essa que Isabel, até os dias de hoje, seja conhecida por sua obsessão pela beleza e juventude, que chegou ao ponto de proibir que qualquer tipo de retrato seu fosse feito depois de seus 32 anos. E hoje eu vou te falar sobre algumas das coisas que ela fazia para tentar se manter sempre dentro do que ela acreditava ser sua melhor versão. Quem nunca foi lá no Pinterest e guardou fotos de pessoas bonitas, fosse para admirar ou para se inspirar, né? Talvez pensando no que gostaria de ter mais parecido com aquela pessoa, uma roupa, um look, enfim. A imperatriz também tinha sua coleção de fotos de mulheres bonitas em poses artísticas. A maioria era de atrizes e artistas com má reputação, que fugiam do convencional como ela própria. Acredita-se que essa obsessão que a Sissi tinha com a beleza feminina em diversas formas foi o que a levou a criar esses álbuns, em que ela eternizava mulheres fora dos padrões da sociedade em questão de comportamento, mas que tinham uma beleza exorbitante, assim como ela também se espelhava em sua arte por conta desse fascínio que tinha com a questão de ver e de ser vista, coisa que fazia parte de sua rotina dentro da corte. O que os historiadores nos contam é que, além de ser extremamente inteligente, Sissi estava sempre antenada nos melhores métodos para manter sua aparência fresca e sua beleza natural. Ela quase não usava maquiagem e ela preferia caprichar ali no skincare, utilizando diferentes combinações de óleos e cremes manipulados tanto em farmácias quanto por suas damas de companhia, dali mesmo no seu quarto. Dentre os seus tratamentos favoritos estavam um creme à base de cera branca, espermácide, óleo de amêndoas doces e água de rosas, e as máscaras à base de morangos e vitela crua, que ela usava pela noite. Ela também costumava dormir com panos cheios de vinagre de violeta ou cidra, como forma de manter sua cintura fina, vai entender isso aí. Além disso, ela era adepta de banhos frios pela manhã todos os dias, o que não ajudou em nada sua artrite anos depois, e também de fortes massagens e banhos de azeite ou leite de cabra pelas noites, para deixar a pele bem macia. Isabel era dona de longas madeixas, que chegavam praticamente até suas pernas, e por isso ela tinha que passar por 3 horas de cuidados capilares todos os dias. Fala aí, quanto tempo que você leva para arrumar o cabelo? Frantiska Feifalik, que era a cabeleireira de palco do Teatro Nacional Austríaco, era responsável por todo o cuidado que a imperatriz requeria, tanto em casa quanto em suas viagens. Em seu tempo trabalhando com Isabel, Frantiska não podia usar nenhum tipo de anel e era obrigada a usar luvas brancas para trançar os cabelos da nobre, apresentando em uma tigela de prata todos os fios que caíssem para que a mulher pudesse analisar cada um deles. E se liga só, a cada 2 semanas, tanto Frantiska quanto Isabel tinham um compromisso que tomava o dia todo e fazia com que toda
essa e qualquer outra obrigação ou atividade fosse cancelada: lavar os cabelos da rainha. E para isso era utilizada uma mistura de ovos crus com conhaque. E antes da morte do filho Rodolfo da Isabel, a cabeleireira também era responsável por arrancar cada fio branco que surgia. Só que assim, com a depressão e a idade, essa prática acabou sendo abandonada. Os penteados da Sissi também eram outro tema de conversa por toda a corte. As tranças levavam horas para ficar prontas e sempre iam enfeitadas com algo, em especial suas famosas estrelas de ouro branco com diamantes, que foram eternizadas no quadro de Winterhalter, coisa que passou a ser imitada por muitas outras nobres por aí. Eventualmente, essas estrelas foram distribuídas pela própria rainha entre mulheres que conhecia durante seu período de luto após a perda do filho. E aqui vai uma curiosidade interessante. A Sissi aproveitava esse tempo em que tinha que ficar sentada sem fazer nada enquanto arrumavam suas madeixas para estudar idiomas. Foi como aprendeu, dentre outros, grego e húngaro. Diz a lenda que ela tinha medo de que a sua mente escorresse por entre os dedos de quem estivesse fazendo seu cabelo se não fizesse algo com o tempo livre. Mesmo depois de 4 gestações, Isabel, que media cerca de 1,72 de altura, fazia questão de pesar entre 45 e 50 quilos, o que para sua altura era um peso perigosamente baixo. A imperatriz não se permitia passar disso, então ela fazia jejuns de dias inteiros, ginásios instalados em todos os palácios e casas de verão, cavalgadas diárias e caminhadas mantinham os números da balança rigorosamente controlados. Alguns estudiosos dizem que há evidências suficientes para afirmar que a Sissi sofria de distúrbios alimentares variados e que não eram tratados na época, né? Embora muitos registros a descrevam como uma mulher quase esguia demais. Segundo registros históricos, a imperatriz fazia jejum de dias e muitas vezes apenas tomava suco de carne espremida como refeição, hein? Que delícia! Ela também não jantava em família e sua dieta normal consistia em leite de vacas e cabras selecionadas por ela mesma. Inclusive, essas cabras sempre iam com ela nas viagens. Ela também era adepta ao tight lacing, uma prática que consiste em utilizar corsetes apertados para acentuar a linha da cintura, que no caso de Isabel se mantinha em impressionantes 50 centímetros. Mais ou menos parecido com aqueles espartilhos que a gente viu lá em Piratas do Caribe, você lembra? Quando a Elizabeth desmaia de tão apertado que tava. E não era só a comida que a Sissi controlava como se a sua vida dependesse disso. Como eu antecipei para você, todos os palácios e casas que pertenciam a ela ou a sua família tinham que ter uma sala construída especificamente para seus aparelhos de ginástica, lugar em que ela fazia os exercícios físicos. Olha a falta de uma academia de rede nessa época, hein? Ela mandou que fossem instalados espaldares e argolas que pendiam do teto, assim como cordas de pular e barras. E além de tudo isso, ela ainda praticava natação. Eu tô precisando aprender com ela para deixar, de ser sedentário. A rainha da Hungria também gostava de treinos ao ar livre, então fazia longas caminhadas diárias e cavalgava por horas a fio. Cavalgar, aliás, era algo que ela amava desde muito criança e que se transformou em sua válvula de escape depois de adulta. E lá pelos seus 50 anos de idade, ela decidiu praticar esgrima, como uma forma a mais de se manter ativa, na rotina. Foi um verdadeiro ícone da beleza da sua época, rainha amada pela Hungria e imperatriz conhecida no mundo todo. A Isabel de Baviera seguiu sendo um espírito livre, até infelizmente ser assassinada aos 60 anos. Um destino bem trágico e triste para uma vida toda como ela teve. Mas e aí, agora me conta agora, qual que foi a coisa que você achou mais bizarra de tudo que ela fazia? Foi bem à frente do tempo dela com toda essa questão de cuidado e saúde do corpo, vai dizer que não. Tem algum outro fato curioso sobre ela que faltou aqui e você conhece? Comenta aqui embaixo e também me fala se tem alguma outra personalidade histórica que você gostaria de conhecer mais a fundo. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e vida longa e próspera!